Salmo 110, comentário bíblico expositivo, Warren W. Wiersbe. Tanto Jesus quanto Pedro afirmaram que esse é um salmo de Davi. Mateus 22, 43, Marcos 12, 36, Lucas 20, 42 e Atos dos Apóstolos 2, 33 ao 35. E, uma vez que Davi era um profeta, escreveu essas palavras sobre o Messias. Atos capítulo 2, versículo 30, 2 Samuel 23, 2. Certamente não estava se referindo a algum de seus descendentes, pois nenhum rei de Israel jamais foi sacerdote, muito menos sacerdote para sempre. Versículo 4, 2 Crônicas 26, versículo 16 ao 23. Além disso, nenhum rei de Israel jamais conquistou todos os governantes da terra. Versículo 6. O Salmo 110 tem mais citações e alusões no Novo Testamento do que qualquer outro salmo. Apenas no livro de Hebreus é possível encontrar 10 dessas citações ou alusões. Jesus usou o versículo 1 para provar sua divindade e calar os fariseus. Mateus 22, do 41 a 46. E também para responder ao sumo sacerdote durante o seu julgamento. Mateus 26, 64. O Salmo apresenta dois retratos do Messias do passado, sua exaltação como rei, versículo 1 ao 3, e sua consagração como sacerdote, versículo 4, bem como um retrato do futuro, sua vitória sobre os inimigos de Deus, versículo 5 ao 7. Primeiro, exaltação. Jesus é rei, Salmo 110, do 1 ao 3. No original, o salmo começa com as palavras: Disse Jeová ao meu Adonai. E, uma vez que Davi era governante em posição mais elevada no reino, seu Adonai tinha de ser o próprio Senhor. Foi esse fato que Jesus apresentou aos fariseus. Mateus 22, do 41 ao 46. Perguntando-lhes como o Senhor de Davi poderia ser também seu filho, o Messias. A única resposta possível é pela encarnação. O Filho eterno de Deus havia vindo à terra como um ser humano nascido na família de Davi. Lucas 1, do versículo 26 ao 38. Como Deus eterno, Jesus é a raiz, aquele que deu origem de Davi. E, como homem, é a geração de Davi. Apocalipse 22, 16. Apocalipse 5, Salmo 5, 5. Se os fariseus houvessem encarado honestamente esse fato, teriam sido obrigados a confessar que Jesus é, sem dúvida, o Filho de Deus, vindo ao mundo como homem, mas recusaram a fazê-lo. Era uma grande honra apresentar-se do lado direito do rei. 1 Reis 2, 19, Mateus 20, 21. Quando Jesus subiu ao céu, o Pai o honrou colocando-o à sua destra. Uma declaração repetida com frequência no Novo Testamento. Ver Atos 2, 33, 34, Atos 5, 31, Romanos 8, 34, Efésios 1, 20, Colossenses 3, 1, Hebreus 1, 3, 13, Hebreus 8, 1, Hebreus 10, 12, Hebreus 12, versículo 2, 1 Pedro 3, 22. Jesus está acima de tudo, Efésios 1, 21, Efésios 4, 10, Colossenses 2, 10, Filipenses 2, do 9 ao 11. Quando o Filho foi exaltado e entronizado em sua ascensão, o Pai lhe fez 3 promessas: que derrotaria seus inimigos, versículo 1, que ampliaria seu reino, versículo 2, e que lhe daria um exército vitorioso, versículo 3. Observe que, nos versículos 1 a 3,
A ênfase é sobre o pai dizendo o que fará ao filho, enquanto nos versículos 5 ao 7 é sobre as palavras do salmista a respeito do filho. Usar o inimigo como estrado para os seus pés significa derrotá-lo e humilhá-lo. Josué 10, 24, 1 Coríntios 15, 24, 25 e Efésios 1, 22. E essa vitória é descrita nos versículos 5 a 7. Ver também as promessas messiânicas do Salmo 2. Tanto Davi quanto Salomão expandiram as fronteiras do reino de Israel. Mas quando o Messias estabelecer seu reino, tendo como centro a cidade de Jerusalém, Salmo 2,6, a terra toda participará da glória e das bênçãos, Salmo 72, do 1 ao 11, Isaías 2, do 1 ao 4, Miqueias 4, do 1 ao 3. Hoje, o Senhor tem inimigos que lhe fazem oposição, mas é soberano e reina. De seu trono mesmo, quando seus adversários recusam sujeitar-se a ele. Quando Cristo estava na terra, o ministério poderoso dos apóstolos derrotou o diabo. Lucas 10, do 17 ao 20. E em nosso tempo, a Igreja do Senhor é vitoriosa por meio de Jesus Cristo ao orar, compartilhar a palavra e depender do Espírito. A terceira promessa é a de que o Messias teria um grande exército para assisti-lo na batalha final contra os inimigos do Senhor, versículo 3. Esse exército é extraordinário em 3 sentidos. É composto de voluntários ansiosos para lutar. Esses voluntários estão vestidos em trajes sagrados, como sacerdotes, Apocalipse 19, 14, e constituem uma grande multidão, como o orvalho que cai no início da manhã, 2 Samuel 23, 4. Assim como a aurora dá à luz o orvalho brilhante, também o Senhor dará à luz esse enorme exército santo. É esperado que reis sejam guerreiros. Davi é um ótimo exemplo. Mas não se espera isso de sacerdotes. No entanto, Benaia foi um sacerdote, 1 Crônicas 27, 5, que também se dedicou à carreira militar. Foi um dos valentes de Davi, 2 Samuel 23, do versículo 20 ao 23. Tornou-se capitão da guarda pessoal do rei, 1 Crônicas 18, 17. E, por fim, foi nomeado general sobre o exército de Salomão, 1 Reis 2, 35. Imagine um imenso exército de homens como Benaia. O livro de Apocalipse dá a entender que, no fim dos tempos, serão travadas grandes batalhas. Ver Apocalipse 14, do versículo 14 ao 20. Apocalipse 16, do versículo 12 ao 16. Apocalipse 19, do versículo 11 ao 21. E Apocalipse 20, do versículo 7 ao 10. E que Jesus Cristo derrotará o inimigo. Segundo, consagração, o rei é um sacerdote, Salmo 110, 4. Esse versículo central do Salmo declara que o Messias também será um sacerdote. Algo inédito na história do Antigo Testamento. Trata-se de um versículo importante para a mensagem da carta de Hebreus. Hebreus 5, 6, 10, Hebreus 6, 20, Hebreus 7, 17, 21 e Romanos 8, 34. Pois esse é o livro que descreve o ministério de Cristo nos dias de hoje como sumo sacerdote no céu. Se Jesus estivesse na terra, não poderia ministrar como sacerdote, pois era da tribo de Judá, não da tribo do sacerdote Levi, não da tribo sacerdotal de Levi. Porém, pelo fato de seu sacerdócio ser segundo a ordem de Melquisedeque, que foi tanto rei quanto sacerdote, Gênesis 14, do 18 ao 24, hoje ele pode ministrar no céu. Melquisedeque foi uma aparição de Jesus Cristo na terra, antes. Foi apenas um tipo de Cristo, representando o seu atual ministério sacerdotal, Hebreus 5, do 1 ao 11, Hebreus 7, 8, Zacarias 6, 12. Nenhum sacerdote da linhagem de Arão foi sacerdote para sempre.
pois cada um dos sumos sacerdotes morreu e foi substituído por seu filho mais velho. Uma vez que não passava de um simples ser humano, Melquisedeque também morreu, mas as Escrituras não apresentam registro algum de seu nascimento nem de sua morte. Isso o torna um tipo de Cristo, o Filho eterno de Deus e o sumo sacerdote para sempre. Por meio de Jesus Cristo, Davi tem um trono, 2 Samuel 7, 13, 16, 25, 29, Lucas 1, 30, 33. E um sacerdócio que permanece para sempre. E todos os que creem em Cristo podem participar dessas bênçãos. Jesus Cristo é nosso sacerdote, rei, glorificado no céu, onde intercede por nós, Romanos capítulo 8, versículo 34. Seu trono é um trono de graça, do qual podemos nos aproximar a qualquer momento para buscar a ajuda de que precisamos. Hebreus 4, do 14 ao 16. Terceiro, vindicação. O sacerdote rei é um conquistador. Vindicação. O sacerdote rei é um conquistador. Todos os salmos reais apresentam previsões de batalhas e de vitórias para o Rei de Deus. Salmo 2, do 7 ao 9, Salmo 2, 12, Salmo 18, 16, 19, Salmo 18, do 31 ao 34, versículo 31 ao versículo 34, Salmo 18, versículo 37 ao 42, Salmo 21, 2, 7, 8, Salmo 21, do 8 ao 12, Salmo 45, do 3 ao 5, Salmo 61, 3, Salmo 72, 8, 9, Salmo 89, 22, 23, Salmo 132, 18. Hoje é o dia da salvação, 2 Coríntios 6, 1, 2, no qual Cristo está chamando os pecadores a se reconciliar com Deus. 2 Coríntios 5, 18, 21. Porém, haverá um dia de ira, o dia do Senhor, quando Jesus, o Cordeiro de Deus, começará a rugir como o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5, 5, 6. E o mundo todo será julgado. Essa é a vitória prometida pelo Pai no versículo 1 e também em Salmos 2, 5, 9. O salmista descreve montes de corpos empilhados no campo de batalha, sem que haja quem os sepulte. Mesmo considerando o uso de certa licença poética, não se trata de uma descrição agradável. Observe, porém, o que João, o apóstolo do amor, descreve em Apocalipse 14, 17 e 20 e Apocalipse 19, do 11 ao 19. Isaías 66, 24. No original hebraico, o termo cabeças ou chefes, líderes, governantes, no versículo 6, é usado no singular. Pode se tratar de um substantivo coletivo ou de uma referência ao grande governante mundial, o anticristo ou a besta, Apocalipse 13, do 1 ao 10, que será destruído por Jesus Cristo quando ele voltar. 2 Tessalonicenses 2, do 1, versículo 1, versículo 2, Apocalipse 19, do versículo 17 ao 21. Não é fácil decifrar a imagem do versículo 7. Pode significar que Cristo conquistará a vitória e receberá o trono prometido. Para dar esse sentido, porém, é necessário alterar o texto hebraico. Por certo, não se deve considerar a imagem literalmente, pois um rei cavalgando em direção ao céu não precisa fazer uma pausa para beber água de um riacho antes de prosseguir. Na verdade, o guerreiro Davi, um homem que conhecia bem a vida de soldado, está dizendo: nada poderá detê-lo, desviá-lo ou fazê-lo desistir de seu ataque. Como todo bom soldado, só demorará tempo suficiente para um gole rápido de água e, em seguida, levantará a cabeça e continuará a perseguição. Cabe lembrar que, antes de sua crucificação, Jesus recusou receber uma bebida narcótica, escolhendo
sentir toda a dor da morte. Mateus 27, 34. Gideão e seus homens também nos vêm à memória. Juízes 7, do 4 ao 7. Pois sua adequação para a batalha foi testada por seu modo de beber água junto ao rio. Jesus exaltado está entronizado no céu. Um dia virá para conquistar Satanás e seus exércitos e estabelecer seu reino na terra. Um dia virá para conquistar. Aleluia! Que nosso Salvador, que Salvador maravilhoso.